Ouvi a Justiça de hoje falando sobre o mutirão do júri em Belo Horizonte. Participando do programa, a juíza Maria Luísa Rangel Pires, em substituição no 2º Tribunal do Júri da capital, e a defensora Cibele Mafia, da 6ª Defensoria Criminal de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e que está participando do mutirão do júri em BH. Doutora Cibele, o que a demora na pauta do júri significa em face dos direitos dos réus à espera de julgamento? Isso é bem interessante porque eu sempre digo isso para os jurados, que o réu não é sinônimo de culpado. Então, não raras vezes, nós temos casos de réus absolvidos, ou seja, que foram considerados inocentes. Então, a pessoa carregar, né, um processo durante anos sem solução, isso traz prejuízos infinitos para ele. No caso, por exemplo, do trabalho, em que ele vai querer uma certidão positiva, uma certidão negativa, e sempre vai aparecer aquele processo em andamento. E a gente sabe que pessoas que têm processo em andamento não são vistas com bons olhos. Então, isso traz muito prejuízo para o réu. Então, se é para ser considerado culpado, que seja rápido, mas também, se for inocente, deve ser rápido também, para não trazer prejuízos. Esse caso que a senhora falou, né, que foi a julgamento agora no mutirão, de 1994, o réu estava preso? Não, esse é um caso até peculiar, porque ele era foragido da justiça. Era um caso que, na verdade, envolvia um roubo numa farmácia, acumulado com um homicídio. E ele foi até confesso na fase policial. Mas depois ele foragiu e ele não foi localizado para ir no dia do julgamento. Então, ele não estava presente. Então, foi um julgamento à revelia. Isso. Que hoje é possível, né? Antigamente não era. Exatamente. E hoje é possível você realizar júri com o réu intimado para o julgamento por edital. Antes você não podia. Antes, se o réu não era localizado, esse processo ficava lá anos, 15 anos parado numa prateleira esperando o cumprimento do mandado de prisão. Hoje você pode expedir um mandado de prisão, você pode intimar por edital, realiza o julgamento, ele é condenado, vamos imaginar, ele é condenado, depois o mandado que fica pendente não é mais um mandado de prisão preventivo, mas um mandado de condenação. Hoje já isso é possível. E só por curiosidade, ele foi condenado ou absolvido? Foi condenado porque era confesso. Mas sumiu do mapa e agora? Sumiu. Então agora com a condenação, com o trânsito em julgado, vai ser expedido, né, novo mandado de prisão, porque decorrente da condenação. Fica mais difícil para ele. E aí vai começar a correr a prescrição da pretensão executória. Se o Estado não conseguir localizá-lo no período da prescrição, a pena acabará prescrita. Vamos ver agora a opinião do advogado Adilson Rocha, conselheiro da OAB de Minas Gerais. O processo criminal hoje no Estado brasileiro, ele é um exercício de direito muito mais que um constrangimento para a pessoa do acusado. Então, ter uma solução mais rápida desse processo criminal é altamente relevante para a sociedade mineira. É preciso ficar atento a essa celeridade, mas não agir de forma apressada, de forma acelerada, no sentido de querer resolver as situações a qualquer preço. Não, é preciso que se garanta a ampla defesa, é preciso que se garanta todos os direitos do acusado. Eu queria que as senhoras comentassem a fala do doutor Adilson, mas eu vou colocar, a partir da deixa do que ele falou, a seguinte pergunta. A lei deveria ser modificada para permitir a celeridade na pauta de julgamento, sem, no entanto, ferir o princípio da ampla defesa? Doutora Maria Luísa. Era bom, né? Era muito bom que acontecesse isso. Eu, particularmente, acho que o formato, né, atual da lei para o procedimento do Tribunal do Júri ajuda muito a retardar isso. Porque a gente tem, primeiro, você tem uma investigação já difícil, longa, porque normalmente os casos, né, mais frequentes de homicídios, né, são envolvendo guerra de tráfico, guerras de gangue, cuja prova é difícil de ser colhida, porque ninguém quer falar, todo mundo tem medo. Então já há uma investigação muito difícil, que muitas vezes toma anos, e as pessoas precisam compreender isso, que nem sempre o atraso está só no judiciário, né? Muitas vezes, quando o processo chega no judiciário, o fato já aconteceu, já tem mais de 3, 4 anos, porque a investigação tomou muito tempo.
Enfim, já tem essa primeira fase, aí a gente entra dentro, quando ele entra na fase judicial, a gente tem uma primeira fase inteira de instrução, oitiva de testemunhas, interrogatório, para que o juiz então dê uma decisão dizendo se aquele caso deve ir a julgamento popular ou não, para que então, no julgamento popular, se renove toda esse formato, ou seja, novamente, colheita de provas, novamente, interrogatório, tudo isso, é claro que essa abertura possibilita uma série de entraves, né? Porque se você tem toda essa possibilidade numa primeira fase, toda essa possibilidade numa segunda fase, quando se quer retardar o andamento desse processo, fica muito mais fácil. A gente vê isso com muita frequência. Doutora Cibele, qual o perfil social dos réus que são julgados pelos tribunais do júri? O perfil são de pessoas carentes e, infelizmente, envolvidas com o tráfico de drogas. Hoje, se é que nós podemos falar numa estatística, eu posso dizer pela minha experiência em tribunal do júri, que já chega aí a 2 anos, seguramente que pelo menos 90% dos crimes de homicídio estão envolvidos com guerra de tráfico. E a maioria de assistidos pela Defensoria sem a condição maioria, de pagar? Desde que nós assumimos a Defensoria em Contagem, somos 2 defensores lá, que ficou um tempo sem defensor, e aí advogados dativos que estavam assumindo os processos, nós identificamos isso de imediato, que a maioria dos processos da Secretaria são afetos à Defensoria Pública, porque são realmente de pessoas carentes e envolvidas no tráfico de drogas. Quantas pessoas envolvidas no mutirão do júri desse ano, doutora Maria Luísa, mais ou menos aproximadamente, entre operadores do direito, servidores? Número eu não sei, mas eu posso dizer que são muitas pessoas trabalhando nos bastidores. Os servidores, né, lá do Novos Rumos, lá liderados pelo Josias, que foi inclusive servidor meu lá em Contagem, essa turma está trabalhando muito nos bastidores para que cada júri aconteça. Mas, além, né, dessa turma de bastidor, a gente tem pelo menos, né, 6 ou 7 juízes no mutirão, dependendo do número de júris, 7 promotores, 7 defensores, porque é importante que as pessoas saibam que, apesar de ser um mutirão, cada sala é tratada como um plenário do tribunal. Em cada sala há um juiz, um promotor, um advogado, um réu, 25 jurados sorteados para cada sala, para a montagem de um conselho de 7 pessoas. Então, é tudo como se fosse um tribunal do júri aqui, não faz nenhuma diferença. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.